Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. No mundo Naruto com Tenseigan. Capítulo 891. O preço que eles estão exigindo para resolver esse problema é exorbitante. Eles querem 300 milhões de ryu. São 300 milhões de ryu. Você consegue imaginar? Um preço desses não é absurdo? Kuroto expressou suas preocupações com um toque de descrença, enquanto observava atentamente as reações dos presentes no escritório do Hokage. Interiormente, porém, ele pensou, 300 milhões de ryu não devem ser muito para esse tipo de missão. 300 milhões de ryu? Murmurou o ancião Hiruzen com a testa franzida, mas sua expressão logo se suavizou enquanto ele processava vários outros pensamentos sobre o assunto. Enquanto isso, o ancião Koharu Jiraiya, Tsunade e Imi, assim como os outros no escritório, incluindo Kakashi e Azuma, demonstraram uma série de expressões pensativas e surpresas, levando ao silêncio no escritório. Kuroto não conseguia dizer se o silêncio era resultado do choque de todos pelo alto preço ou pelo fato de que a Matsukami estava disposta a intervir nos assuntos internos de Konoha e interromper o plano de golpe de estado do clã Uchiha, ou se eles estavam relutantes em depender da organização Amatsukami e deixá-los intervir nos assuntos internos de Konogakakure. Como uma organização shinobi, Konogakakure sempre aceitou várias missões de emprego de toda a Terra do Fogo e países vizinhos. Agora ter que depender de outras organizações shinobi, como a organização Amatsukami, era de certa forma admitir sua fraqueza. No entanto, houve situações em que não tinham outra escolha, principalmente diante da formidável ameaça da Akatsuki. Mas a questão da organização Akatsuki é outra coisa. É uma questão internacional que envolve todas as grandes vilas shinobi e diz respeito à segurança do mundo shinobi como um todo. O golpe Uchiha, por outro lado, é uma questão interna que parece ter crescido de uma forma não desejada pela liderança da vila e fora de seu controle. E infelizmente, eles realmente não têm como resolver esse problema sozinhos sem sofrer consequências sérias. Na verdade, a liderança da vila nem tem certeza se conseguirá resolver o iminente golpe de estado sozinha. Afinal, indivíduos como Uchiha Shizui, Uchiha Fugaku e Uchiha Shinichi estarão à frente do golpe. E esses não são shinobi comuns que podem ser facilmente derrotados. Portanto, eles entendem que precisam de todos os recursos que puderem reunir para resolver a crise iminente o mais rápido possível, evitando danos e consequências em larga escala. Caso contrário, o golpe pode significar o fim de Konogakakure. E apesar de não terem planejado originalmente buscar a ajuda de Amatsukami para o golpe do clã Uchiha, agora que a oferta estava na mesa, os membros seniores da facção Hokage tiveram que considerá-la seriamente. Os anciãos do Conselho Consultivo, embora cientes da necessidade da ajuda de Amatsukami, ainda estavam um pouco relutantes em assumir a liderança e admitir isso, já que admitir tal coisa sinalizava a vulnerabilidade de Konoha. E nenhum deles queria ser o único a dizer que Konogakakure é vulnerável e precisa de assistência externa para resolver a crise interna. Claro, essa hesitação se limitava apenas aos mais velhos, não à geração mais jovem de shinobi, como Kakashi e Azuma. Portanto, foi Kakashi, a mão do Hokage, quem se manifestou sobre o assunto. Kakashi riu sem graça, atraindo a atenção de todos e então, dirigindo-se a Kuroto, explicou. Kuroto, como você já deve saber, já colaboramos com a organização Amatsukami em vários assuntos, principalmente ao lidar com a ameaça da organização Akatsuki. Considerando nossos casos anteriores de cooperação, talvez não seja uma má ideia confiar a eles este assunto também. Desde que Kakashi quebrou o gelo, os outros presentes concordaram com a cabeça, expressando seu apoio à sugestão de Kakashi. Sim, não é uma má decisão, concordaram. O ancião Koharu falou, entregar esse assunto a Amatsukami pode levar a uma resolução rápida. Jiraiya acrescentou, e com um mínimo de baixas. O que você acha, sensei? O ancião Hiruzen assentiu pensativamente. De fato, confiar a questão do clã Uchiha a Matsukami pode ser a solução para nossas preocupações. Ao ouvir as palavras de Kakashi e o acordo subsequente de vários membros seniores da facção Hokage, tanto Yui quanto Kuroto ficaram surpresos com o consenso unânime. Ao observar a aceitação tranquila do plano de terceirização de Kuroto, Yui não pôde deixar de se surpreender com a ausência de objeções. Ela se perguntou por que ninguém levantou preocupações ou expressou opiniões contrárias, o que a deixou intrigada e curiosa sobre os motivos subjacentes. Kuroto também ficou surpreso com o acordo unânime e a ânsia dos outros em convencê-lo a aceitar o envolvimento de Amatsukami. Ele não pôde deixar de se perguntar se eles estavam preocupados com a possibilidade de Amatsukami se aliar ao clã Uchiha caso sua oferta fosse rejeitada. Dada a natureza mercenária de Amatsukami, era plausível que eles também tivessem abordado o clã Uchiha, tornando o primeiro contrato ainda mais crucial. A percepção de que rejeitar Amatsukami poderia resultar na perda de seus serviços levou a facção Hokage a concordar rapidamente com seu envolvimento. Kuroto estava secretamente encantado porque, uma vez fechado o negócio, ele teria fundos suficientes para consertar o Angkor Vantian, que estava precisando urgentemente de manutenção há algum tempo. Apesar de não estar com falta de recursos nos últimos meses, Kuroto vinha sendo cauteloso em relação a gastos excessivos com os reparos do Angkor Vantian. Sua pesquisa em andamento e a criação de clones, bem como o desenvolvimento da armadura biológica tipo segundo, exigiam financiamento substancial. Sabendo que a possibilidade de receber 300 milhões de ryu era alta, ele finalmente pôde se concentrar no reparo do Angkor Vantian, que havia sido adiado por algum tempo.
O projeto do Angkor Vantian exigia seu voo entre as nuvens, onde a umidade era extremamente alta. A barreira externa servia como proteção contra o vapor d'água que, de outra forma, corroeria toda a estrutura da fortaleza aérea. A urgência de resolver esse problema tornou-se evidente, pois deixá-lo sem supervisão levaria a problemas significativos, mais cedo ou mais tarde. À medida que as discussões continuavam, a voz do ancião Hiruzen assumiu um tom profundo quando ele levantou uma preocupação crucial. Os 3 pares de Mangekyou Sharingan não devem ser entregues a outros, e isso precisa ficar claro para a organização Amatsukami. Os outros anciões concordaram com a cabeça, reconhecendo a grande importância de manter a posse daquele poderoso par de Doujutsu Uchiha. Tsunade Ime, com uma expressão duvidosa, perguntou: Sensei, você acha que a Matsukami está atrás dos 3 pares de Mangekyou Sharingan? O ancião Hiruzen assentiu pensativamente. Essa possibilidade não pode ser descartada. Kakashi, possuindo mais profundo conhecimento do poder do Mangekyou Sharingan, reconheceu rapidamente a ameaça potencial representada pela aquisição de mais dessas potentes habilidades oculares por Amatsukami. Sim, concordou ele. Eles já têm 2 usuários do Mangekyou Sharingan do seu lado. Se pudessem obter mais 3, se tornariam extremamente fortes. Não que eles já não sejam formidáveis com Yama, Fujin, Omuzubi, Dojin e Suijin entre suas fileiras, mas adicionar mais 3 Omuzubi, cada um deles usuário do Mangekyou Sharingan, é uma preocupação. Após uma breve pausa, Kakashi voltou sua atenção para Kuroto com uma expressão séria. Kuroto, se a Matsukami entrar em contato com você novamente, por favor, nos avise imediatamente. Kuroto concordou prontamente. Ok. Quando se trata do par de Mangekyou Sharingan, Kuroto está apenas considerando se deve ou não usar o de Fugaku. O Mangekyou Sharingan de Shizui e Shinichi obviamente não seria afetado. Os membros da facção Hokage claramente desconhecem os pensamentos de Kuroto. Capítulo 892. No dia seguinte, Kuroto apresentou uma nova proposta aos membros seniores da facção Hokage, baseada em comunicação clandestina com a Matsukami. Os 300 milhões de ryu para a comissão de contra-insurgência permaneceriam inalterados, mas se a administração de Konoha desejasse o Mangekyou Sharingan, teriam que pagar mais 50 milhões de ryu por cada par. Nenhum dos membros seniores se opôs a esses termos suplementares referentes à proposta de Amatsukami. O valor e a importância do Mangekyou Sharingan, de uma perspectiva estratégica, eram extremamente altos. Poderiam até ser categorizados como armas de destruição em massa se empregados de forma eficaz. Não havia como permitir que a Matsukami se apoderasse dessas poderosas ferramentas. Então pagar os 50 milhões de ryu extras por cada par parecia uma solução razoável. Em essência, não havia problemas com esse arranjo. A única insatisfação que Kuroto enfrentou foi não tê-los notificado quando a Omuzubi de Amatsukami o abordou secretamente. Eles também queriam participar das negociações com a Matsukami e buscavam reunir mais informações sobre a misteriosa organização. Sobre o assunto, Kuroto só pôde dar de ombros e comentar: nem eu sou capaz nesse aspecto. Os membros da Matsukami aparecem e desaparecem misteriosamente nos momentos mais inesperados. Eu simplesmente não tive oportunidade de informá-lo. Ao ouvir a explicação de Kuroto, os outros suspiraram e concordaram, reconhecendo a natureza elusiva de Amatsukami. Alguns dias depois, no início da manhã, os 4 Kages e sua comitiva deixaram Konoha discretamente por uma passagem secreta e chegaram a um bosque isolado fora da vila. Do lado de Konoha, o Hokage da Godaime, Hyuga Kuroto, a mão do Hokage, Atake Kakashi, juntamente com vários membros do grupo de conselheiros anciões, vieram se despedir dos outros Kages. Durante a oportunidade de se despedir dos outros Kages, o ancião Hiruzen conversou às escondidas com o Sandai Tsushikage, Onoki. Enquanto isso, Kuroto ativou seu Byakugan, observando atentamente os arredores, e então sorriu e desativou sua técnica de olhar. Naquele breve momento, Kuroto notou um gato ninja os observando discretamente, habilidoso em ocultar seu chakra. Se não fosse pelo Byakugan de Kuroto, detectar a presença do gato teria sido um desafio. Sem dúvida, o gato devia ser um espião do clã Uchiha enviado para monitorar o paradeiro dos 4 Kages. A presença dos outros Kages em Konoha representava um obstáculo significativo ao golpe de estado planejado pelos Uchiha. Embora os 4 Kages e sua comitiva representassem um poder de combate formidável, eram suas intenções que preocupavam os Uchiha. Eles não tinham certeza de como os 4 Kages reagiriam se uma rebelião eclodisse em Konoha. Eles poderiam explorar o caos, apoiar a facção Hokage ou permanecer completamente indiferentes. Os Uchiha não podiam correr o risco, então escolheram atacar no dia em que os 4 Kages partiriam. A conferência dos Gokage concentrou-se principalmente em discutir como lidar com Shimura Danzo, que havia concluído com sucesso o ritual de absorção da Kekkei Genkai. No entanto, Shimura Danzo havia desaparecido há meses, e seu paradeiro e status permaneciam desconhecidos. Apesar das preocupações, os Kages não tiveram escolha a não ser partir, pois precisavam administrar suas respectivas aldeias. Os Uchiha estavam monitorando os 4 Kages de perto, garantindo que eles realmente tivessem partido da vila. Hoje era o dia da partida, e eles enviaram seus espiões para verificar a ausência dos Kages. Sob o olhar atento do espião Gato, Kuroto e os outros membros da facção Hokage se despediram dos outros Kages e iniciaram seu retorno à vila. Durante a caminhada de volta ao prédio do Hokage, Kakashi caminhou ao lado de Kuroto e sussurrou: as coisas estão indo bem. Os Uchiha notaram a partida dos Kages Yondaime e sua comitiva. Kuroto assentiu com uma expressão pensativa. Sentindo que Kuroto ainda tinha algo em mente, Kakashi o tranquilizou: não se preocupe. Não só temos o apoio de Amatsukami, como os Yondaime Kages também estão do nosso lado. Tudo se resolverá sem problemas. Até Shizui perceberá que o sucesso é improvável, e ele não será teimoso. A situação se resolverá com facilidade.
A saída dos Yondan Mikages é, na verdade, um plano habilmente orquestrado pelo ancião Hiruzen. Muito antes da realização do voto final de confiança, Hiruzen havia secretamente chegado a um acordo com os Yondan Mikages durante o atraso no processo de votação. O acordo era mais como uma comissão para as outras 4 aldeias ajudarem Konoha a lidar com o clã Uchiha caso necessário. É claro que Konoha teve que pagar um preço significativo por esse arranjo. Os Yondan Mikages aceitaram a incumbência por medo da organização Akatsuki ou pela atração das recompensas prometidas por Konoha. Em circunstâncias normais, eles poderiam ter se contentado em assistir Konoha ruir devido a conflitos internos causados pela rebelião Uchiha. No entanto, com a constante ameaça da organização Akatsuki pairando sobre suas cabeças, eles não podiam se dar ao luxo de deixar Konoha ser destruída. Konoha estava na vanguarda da luta contra Akatsuki, possuindo os recursos necessários e a elite de combate que outras vilas não possuíam. Portanto, a suposta saída dos Yondan Mikages de Konoha era apenas um estratagema para atrair o clã Uchiha à ação. Enquanto isso, a facção Okage, em cooperação com os Yondan Mikages que retornariam secretamente à vila, planejava lançar um ataque multifacetado contra o clã Uchiha, frustrando seu golpe com o mínimo de baixas. No entanto, a intervenção repentina de Amatsukami alterou esse plano. Mesmo assim, o ancião Hiruzen continuou a tomar medidas para garantir que os Yondan Mikages retornassem a Konoha e apoiassem a vila caso as coisas não saíssem como planejado. Ao ouvir as palavras de Kakashi, Kuroto virou a cabeça e questionou: "Você fez o que eu pedi?" Kakashi assentiu dizendo: "Informei o Raikage e os aconselhei a ficarem vigilantes na volta. Eles não se aventurarão muito longe e devem retornar ao anoitecer. Além disso, eles sabem de uma rota secreta que só eles conhecem, então não deve haver problemas." "Espero que sim", Kuroto assentiu, esperando secretamente que Yagura, o Raikage, também conseguisse se proteger. Em relação à rebelião do clã Uchiha, era evidente que além do próprio clã Uchiha, outras facções planejavam explorar a situação. Os eventos iminentes prometiam uma batalha real, tornando incerto quem sairia vitorioso no final. Kuroto tem uma natureza cautelosa, sempre considerando os piores cenários possíveis e tomando medidas preventivas. Após ponderar por um tempo, ele ordenou diretamente a Kakashi, como Hokage, que enviasse Naruto e Fu para o Monte Myobuku após o término da escola ninja, à noite. Essa decisão pegou Kakashi de surpresa, e ele rapidamente entendeu a preocupação de Kuroto. "Quer dizer que está preocupado que Akatsuki também possa intervir na rebelião do clã Uchiha esta noite?" Kuroto assentiu, reconhecendo a possibilidade. Isso não pode ser descartado, e seus alvos principais provavelmente seriam os 2 Jinchuriki. O ancião Hiruzen havia planejado esconder os Jinchuriki em um refúgio especial sob a Academia Ninja de Konoha, mas Kuroto considerou Konoha insuficientemente segura. Ele acreditava que Obito poderia facilmente se infiltrar na academia e capturar os 2 Jinchuriki. Kakashi, no entanto, ponderadamente sugeriu que, com o envolvimento de Amatsukami, não haveria problema. No entanto, Kuroto insistiu: "Os Amatsukami podem ser poderosos, mas não podemos confiar inteiramente neles. Devemos tomar medidas de precaução para garantir que Naruto e Fu permaneçam escondidos da Akatsuki. Se eles não souberem seu paradeiro, não conseguirão alcançá-los." Kakashi ficou surpreso com a resposta de Kuroto, mas então admitiu: "Você tem razão, Kuroto. A força de Amatsukami excede o que temos no relatório de análise. O líder deles, Yama, é muito mais poderoso que Nagato. Ele pode invocar meteoros de verdade. No entanto, você está certo. Não podemos confiar demais neles. Precisamos agir da nossa parte. Discutirei isso com Jiraiya-sama." Depois que Kakashi saiu para falar com Jiraiya, a expressão de Kuroto permaneceu pensativa. Ele sabia que mesmo com o apoio de Amatsukami, eles precisavam ser proativos e não depender apenas de ajuda externa. A segurança de Naruto e Fu era de extrema importância, e ele estava determinado a tomar todas as medidas necessárias para garantir sua proteção. Nessa situação de Battle Royale, além do seu alvo principal, há 3 variáveis principais a serem consideradas, pois elas podem criar problemas. O primeiro é Nagato, e Kuroto acredita que a possibilidade de sua intervenção é a mais alta possível, especialmente com as bestas com cauda e os Jinchuriki envolvidos no cenário geral. Caso Nagato participe, o restante da organização Akatsuki provavelmente seguirá o exemplo. Para garantir a proteção dos Jinchuriki, Kuroto tomou medidas adicionais, instruindo Yagura a ser extremamente vigilante e alertando o Raikage por meio de Kakashi, ao mesmo tempo em que envia Naruto e Fu ao Monte Myobuku para sua segurança. Em relação aos Jinchuriki de Rokubi, Kuroto desconhece seu paradeiro, que só é conhecido por Yagura e alguns de seus associados. Ele instruiu Yagura a passar as mesmas instruções ao Takata para sua proteção. Kuroto sabe que não pode prever o resultado final desta situação, e seu foco está principalmente em lidar com o clã Uchiha e com Yuga Oki, juntamente com o Tenseigan gigante do clã Yuga. Ele espera que eles possam se proteger com os avisos que ele deu. Depois de Nagato, as próximas preocupações são Toneri e Orochimaru. Kuroto observou o estado enfraquecido de Orochimaru durante o incidente com o corpo de Kabuto e Anko, o que o levou a acreditar que Orochimaru talvez não tenha forças para intervir neste Battle Royale. Com o aviso de Kuroto, é provável que Orochimaru se mantenha afastado do caos por enquanto. Quanto a Toneri, Kuroto acha difícil prever suas ações. Portanto, ele permanece em alerta máximo quanto ao potencial envolvimento de Toneri e planeja observar como a situação se desenrola. Kuroto espera que Toneri permaneça isolado na lua devido à sua derrota anterior ao enfrentar Dogen. Nesse cenário complexo e imprevisível, Kuroto entende que não pode proteger a todos, dado seu foco principal em lidar com o clã Uchiha. No entanto, ele tomou as precauções necessárias e espera o melhor resultado para si.
Capítulo 893. Ao anoitecer, apenas um tênue sol poente amarelo permanecia no céu. À medida que a escuridão se intensificava, os recrutas que haviam concluído o treinamento do dia reuniram seus equipamentos ninja e deixaram a escola em pequenos grupos. Ao contrário dos outros, Sasuke não se apressou em partir. A estranha atmosfera no distrito Uchiha o perturbava. E o fato de seu Otousan não poder se tornar o Hokage da Godaime havia alimentado sua determinação em aumentar sua força. Sasuke estava decidido a restaurar a antiga glória do clã Uchiha à sua maneira única. Normalmente Kiyomi o esperaria até que estivesse livre, mas parecia que Izumi tinha assuntos importantes a tratar com ela, levando-os ao hospital ninja de Konoha. Sasuke se viu pensando no que poderia ser tão significativo que Izumi nem sequer o informou. No entanto, os pensamentos de Sasuke foram interrompidos quando Jiraiya apareceu de repente diante dele, acompanhado por Naruto e Fu. Em sinal de respeito, Sasuke prontamente se curvou, chamando Jiraiya de Jiraiya-sama. Jiraiya acariciou carinhosamente a cabeça de Sasuke e disse com um sorriso: "Venha comigo, Sasuke." Curioso, Sasuke lançou um olhar de canto de olho para Naruto e Fu e perguntou: "Para onde estamos indo, Jiraiya-sama?" "Para o Monte Myobuku", respondeu Jiraiya. Os olhos de Sasuke se arregalaram, lembrando-se do significado daquele lugar. "Ah, é mesmo", exclamou, assentindo ansiosamente. Então, seguiu Jiraiya enquanto saíam da academia ninja. Izumi havia se comprometido a ser uma agente dupla para Konoha, com a condição de que Sasuke e Kiyomi fossem protegidos a todo custo. Ela entendia que essas duas crianças eram as que Itachi mais se importava. Consequentemente, ela estava disposta a arriscar tudo para garantir a segurança delas em meio ao caos na vila. Para honrar o acordo com Izumi e também como precaução contra Akatsuki, Jiraiya decidiu levar Sasuke ao Monte Myobuku. As ordens de Kuroto levaram a levar Naruto e Fu junto. Dessa forma, independentemente do que acontecesse em Konoha naquela noite, o Monte Myobuku permaneceria um santuário seguro, protegido da turbulência. No distrito Uchiha, as ruas pareciam excepcionalmente frias em comparação com o horário normal. As lojas fechavam as portas mais cedo do que o normal, deixando apenas alguns membros do clã Uchiha circulando esporadicamente pelas ruas. No entanto, no santuário Naka, vários membros do clã Uchiha, totalmente preparados para a guerra, estavam reunidos em uma sala secreta. O silêncio pairava no ambiente enquanto esperavam pacientemente por algo. De repente, uma figura Uchiha chegou rapidamente ao portão Tori do santuário Naka e correu em direção à sala secreta. Uma vez lá dentro, o Uchiha se ajoelhou e relatou: "Fugaku-sama, foi confirmado que os Yondai Kages e sua comitiva deixaram Konoha de manhã cedo. Embora as pessoas que enviamos para segui-los até que deixassem o País do Fogo tenham perdido o rastro de seus grupos um após o outro, o que é um pouco preocupante." Ao saber que os Yondai Kages e sua comitiva haviam deixado a vila, os Uchiha Jonin presentes imediatamente se prepararam, considerando que o último obstáculo havia desaparecido. No entanto, Fugaku, sentado na cadeira principal, franziu a testa. O fato de a vigilância deles ter sido interrompida o deixou inquieto, pois parecia que a situação estava fugindo do controle, algo que ele não gostava. Uchiha Minoru fez uma análise, considerando as atividades desenfreadas da organização Akatsuki. Os Yondai Kages devem estar extremamente vigilantes ao retornarem às suas respectivas aldeias. É razoável que nosso povo tenha sido desviado, afinal, não enviamos nenhum Uchiha atrás deles. Os que enviamos eram apenas indivíduos desonestos que não teriam sido capazes de acompanhar os Yondai Kages e sua comitiva. Fugaku ponderou a análise de Yuzuki e concordou com a cabeça. Isso faz sentido. Com essa questão resolvida, o foco mudou para outro assunto. O apaixonado Uchiha Jonin no salão incitou Fugaku a dar a ordem de revidar, pois a raiva deles, que havia sido reprimida por muito tempo, atingiu o ponto de ebulição. "Patriarca, por favor, dê a ordem. É hora de revidar." "Sim, patriarca, por favor, dê a ordem. Deveríamos acertar as contas com esses bastardos ingratos." O fervor e a ambição em seus corações eram palpáveis, e Fugaku, também cheio de fúria, levantou-se e falou com convicção: "Konoha foi fundada por nossos nobres Uchiha. Ela nos pertence." Os membros do clã ecoaram seus sentimentos apaixonadamente. "Isso mesmo. O patriarca está certo. Konoha nos pertence. Konoha pertence aos Uchiha." A determinação coletiva de reivindicar o que eles percebiam como seu lugar de direito em Konoha alimentou sua decisão de agir contra aqueles que eles consideravam ingrato, e de afirmar a posição do clã Uchiha na vila. O olhar penetrante de Fugaku percorreu cada membro do clã, sua voz repleta de determinação. Ele abordou as antigas queixas do clã Uchiha. "Desde que a vila foi fundada, enfrentamos tratamento injusto, sendo excluídos da política central de Konoha. Apesar de nossa resistência silenciosa, nossa passividade foi confundida com a aceitação de nossa repressão." Ele contou a história da realocação do distrito Uchiha para os arredores de Konoha devido ao medo de seu poder. Mesmo assim, os anciões continuaram a intensificar a opressão, oprimindo os Uchiha cada vez mais. Apesar de suportar a repressão em prol da estabilidade e segurança de Konoha, o clã enfrentou humilhação ainda maior, sendo ridicularizado e desrespeitado diante de toda a vila e do mundo shinobi. Fugaku enfatizou que, embora pudessem tolerar a repressão, não suportariam a humilhação imposta ao nome Uchiha. E agora seu silêncio chegaria ao fim, dando lugar a uma noite de revolução. "Esta noite mostraremos a eles quem realmente somos. Esta noite revelaremos a perigosa força do clã Uchiha quando levado ao limite."
Esta noite demonstraremos porque os Uchiha são o clã mais temido do mundo Shinobi. Esta noite marca uma noite de grande revolução, declarou Fugaku enquanto seu Mangekyou Sharingan era ativado. Apontando para os companheiros de clã, ele os anima, juntos derrubaremos a vila inteira. Liberaremos o ódio em nossos corações e enviaremos esses líderes corruptos para seus túmulos. Vocês me seguirão. Em uníssono, os membros do clã responderam. Estamos com você, Fugaku-sama. O sorriso feroz de Fugaku refletiu a determinação dos membros de seu clã enquanto ele proclamava. Esta noite, o nome dos Uchiha será gravado nos anais da história enquanto restauramos o poder e a glória do nosso clã. Pela glória dos Uchiha. Pela glória dos Uchiha. Pela glória dos Uchiha. Pela glória dos Uchiha. E assim por diante, os cânticos fervorosos ecoavam pela sala, cada voz repleta de uma resolução inabalável. Ao receber a resposta unificada dos membros de seu clã, Fugaku assentiu com satisfação e passou a dar ordens. Quando todas as instruções foram dadas, ele fez um gesto para que se preparassem para o que estava por vir. À medida que os membros do clã saíam da sala secreta, um por um, restavam apenas Fugaku, Shizui e Shinichi. Fugaku sabia que precisava se dirigir a Shizui pessoalmente. Olhou para ele com uma voz autoritária, reconhecendo a dificuldade da situação. Shizui, você testemunhou tudo em primeira mão. Você entende que não temos outra escolha. Sei que isso é difícil para você, mas precisa compreender que precisamos fazer isso. Shizui assentiu, expressando sua lealdade ao clã Uchiha. Sim, Fugaku-sama. Tomei minha decisão. Fique tranquilo, farei o que for necessário para a glória do clã Uchiha. Fugaku observou uma determinação sem precedentes nos olhos de Shizui, satisfeito por Shizui ter se comprometido com a causa deles. Ele reconheceu a dedicação de Shizui e alertou os dois. Muito bem, agora vão se preparar. Os adversários que enfrentaremos não serão fáceis. Shizui e Shinichi concordaram com a cabeça e deixaram o santuário para cumprir suas tarefas. Fugaku permaneceu sozinho, preparando-se silenciosamente para os eventos iminentes. Depois de algum tempo, Fugaku deixou o santuário Naka e começou a caminhar em direção à sua casa. Desta vez, seus planos de golpe não eram motivados apenas pela voz do clã. A humilhação sofrida pelos Uchiha diante de todo o mundo Shinobi havia alimentado o ódio e o desejo de mudança de Fugaku. Enquanto caminhava pelas ruas sombrias e frias do distrito Uchiha, ele notou o pôr do sol no horizonte. A visão despertou algo dentro dele, e ele sussurrou. Esta é a última noite do nosso sofrimento. A partir de amanhã, inaugurarei uma nova era para os Uchiha. Sua determinação em trazer mudanças ao clã Uchiha era inabalável, e ele estava pronto para embarcar no caminho que havia escolhido, não importando as consequências. Uma vez que as chamas da ambição foram acesas, elas foram difíceis de extinguir. O clã Uchiha estava agora unido em seu propósito, pronto para tomar uma posição e resgatar seu orgulho e honra. O peso da repressão passada guiaria suas ações naquela noite, e o curso da história de Konoha seria alterado para sempre. O palco estava pronto para uma noite de acerto de contas, enquanto o clã Uchiha se preparava para deixar sua marca nos anais do tempo, movido pela determinação de restaurar seu lugar de direito em Konoha e no mundo Shinobi, pela glória dos Uchiha. Ao retornar para casa, Shizui olhou pela janela para a noite que escurecia gradualmente lá fora. Fez um momento de silêncio para se preparar mentalmente para os eventos importantes que se desenrolariam. Com a determinação estampada em seu rosto, vestiu uma capa preta com fios de ouro e uma máscara com estampa de fogo. No silêncio de sua casa, ele sussurrou. Esta é a última noite do nosso sofrimento. A partir de amanhã, Kuroto-san e Itachi inaugurarão uma nova era para os Uchiha. Pela glória dos Uchiha. Capítulo 894. No telhado do edifício Okage. O ancião Hiruzen cruzou as mãos atrás das costas e olhou silenciosamente para a vila que se estendia à sua frente. O sol poente já havia desaparecido no horizonte, e a vila agora estava adornada com um conjunto de luzes brilhantes, iluminando as ruas e casas movimentadas. As cores radiantes refletiam a prosperidade da vila na superfície, parecendo apenas mais uma noite comum em Konoha. No entanto, poucos sabiam que nas sombras, forças invisíveis já estavam em ação, semelhante ao início de uma batalha real secreta. Suspiro. O ancião Hiruzen suspirou suavemente, seu olhar se voltando para um canto distante da vila, o distrito Uchiha. Mesmo de longe, ele conseguia sentir a incongruência entre aquela área e o resto da vila com um único olhar. Embora o distrito parecesse comum visto de fora, ele sabia que escondia turbulência e inquietação por trás de sua fachada, especialmente durante o golpe Uchiha. Nesse momento, em meio ao som do vento quebrando, um ninja vestido com ambu pousou ao lado do ancião Hiruzen, relatando com urgência, ancião Hiruzen-sama. Tsuchikage Dono e Kazekage Dono chegaram ao ponto de encontro, mas o grupo de Raikage Dono e Mizukage Dono não apareceu como combinado. Ao ouvir o relato, o rosto do ancião Hiruzen se contraiu de preocupação. O quê? De acordo com o plano combinado, os Yondai Kages deveriam retornar a Konoha ao meio-dia e chegar ao ponto de encontro secreto por volta das 5 ou 6 da tarde. Mas agora era noite e o grupo de Raikage e Mizukage não estava em lugar nenhum. Algo havia dado errado. Ambu continuou. Já enviamos equipes para procurá-los, mas até agora não encontramos nenhum vestígio. Parece que os Yondai Kages traçaram sua própria rota, dificultando determinar seu paradeiro exato. O ancião Hiruzen sabia que entre os 4 Kages, apenas Raikage e Mizukage tinham Jinchuriki em suas equipes, o que os tornava alvos vulneráveis para Akatsuki.
Se Akatsuki estivesse envolvida em seu desaparecimento, a situação era perigosa. Em circunstâncias normais, Konoha mobilizaria rapidamente uma força poderosa para ajudar seus companheiros Kages. No entanto, a vila já estava às voltas com o golpe Uchiha e com a localização dos Yondai Kages desconhecida, havia pouco que pudessem fazer no momento. Soltando outro suspiro, o ancião Hiruzen olhou para a noite que envolvia toda a vila e sentiu um aperto no coração. Os eventos daquela noite poderiam não seguir o roteiro que ele havia cuidadosamente traçado. A situação estava se tornando cada vez mais imprevisível, e era evidente que a ação que se desenrolaria naquela noite seria repleta de desafios imprevistos. Na remota depressão montanhosa no sudeste da Terra do Fogo, a tensão pairava no ar enquanto os lados opostos se enfrentavam. Juzou Biva segurava seu Kubikiri Boushou firmemente, Kaguya Takashi preparava suas mãos que empunhavam ossos, e Shinoiki Majeta exibia uma expressão travessa em seu poleiro em um galho de árvore. Ao lado deles, os irmãos Kaio e Raio permaneciam resolutamente diante de Karatashi Yagura e sua comitiva. Mas esses 5 não eram os únicos obstáculos que bloqueavam o caminho de Yagura. Acima deles, Sasori da Areia Vermelha estava confiante nas costas da besta de invocação fundida criada pelo já falecido Iroku. Observando a cena abaixo, Sasori comentou em tom brincalhão: fazer o povo de Kirigakuri lutar e capturar Karatashi Yagura, e aquele tal de Madara, é realmente malicioso. Mas suponho que isso não seja nada estranho, afinal, brigas internas e traição são a marca registrada de Kirigakuri. Acho que vou ficar aqui um pouco e curtir o espetáculo. Imperturbável diante da oposição, Yagura olhou para os 6 indivíduos à sua frente. Ele havia antecipado esse confronto desde que Kuroto o avisou. Entre os 6, 4 eram traidores de Kirigakuri, e o foco de Yagura estava principalmente neles. Shinoiki Majeta e Sasori da Areia Vermelha, em pé sobre a criatura invocada, receberam menos atenção, pelo menos por enquanto. Ao lado de Yagura, Mei e os outros da elite de Kirigakuri o encaravam com olhares frios, os rostos fervendo de raiva. Uma luta era inevitável, e Yagura estava determinado a confrontar os traidores de frente. Embora pudesse ter fugido de inimigos formidáveis como Madara ou Nagato, ele considerava seu dever como Mizukage enfrentar esses adversários. Em uma densa floresta a nordeste da Terra do Fogo, Madara permaneceu calmo, com os braços cruzados sobre o peito, empoleirado em um grande galho de árvore. Seu olhar pousou sobre Yondaime Haikage e sua comitiva, fixando-se finalmente em Killer Bee, o Jinchuriki de Ashibi. Ao ver Bee entre eles, Madara riu baixinho. Finalmente saiu, hein? Se você continuasse se escondendo em Konoha, não poderíamos fazer nada a respeito. Sem perder tempo com palavras, Ai ativou seu modo de chakra relâmpago em sua potência máxima e lançou um ataque extremamente rápido contra Madara. O impacto do ataque derrubou a enorme árvore atrás de Madara, mas para seu desânimo, o ataque não teve efeito sobre ele como esperado. Permanecendo em um estado intangível, Madara riu, como esperado do Yondaime Haikage, mas é uma pena que não importa o quão rápido você seja. Ele é ineficaz contra mim. Em um bosque nebuloso na Terra da Água, o Takata navegou furtivamente pela névoa, aprofundando-se na floresta. Sua localização era um dos segredos mais bem guardados de Kirigakuri, conhecido apenas pelo Yondaime Mizukage, Karatashi Yagura. Nem mesmo Yagura sabia o paradeiro exato de Takata. Ele só conseguia contatá-lo por meio de um método específico. Hoje o Takata receberá uma mensagem secreta de um superior em Kirigakuri, que o levará a este bosque remoto e enevoado. Ao chegar ao local designado, descobriu que quem o aguardava não era um outro shinobi de Kirigakuri, mas 3 indivíduos vestindo mantos pretos de gola alta adornados com estampas de nuvens vermelhas. Não havia como negar. Eram membros da notória organização Akatsuki. Observando os 3 membros da Akatsuki, o Takata murmurou para si mesmo: mais traidores, hein? Seu rosto não demonstrava surpresa ou raiva. Ele havia se acostumado a encarar a traição. Kirigakuri havia se infiltrado como uma peneira, um fato bem conhecido por todos na vila. Enquanto Yagura tentava ativamente eliminar os traidores, alguns permaneciam escondidos e trabalhavam em segredo. Além disso, não muito tempo atrás, Yagura havia alertado Takata de que a Akatsuki poderia vir atrás dele. Portanto, o aparecimento dos membros da Akatsuki não foi totalmente inesperado. Aproximando-se, os 3 membros da organização Akatsuki enfrentaram o Takata. Entre eles estavam Kakuzu, Idan e Yoshigaki Kizami. Idan, o mais novo dos 3, expressou seu descontentamento. Esse cara nos fez esperar tanto tempo. Kakuzu disse friamente: não importa. Agora que ele está aqui, vamos acabar com isso. Kakuzu afirmou friamente que era a hora de acabar com isso. Não importa. Agora que ele está aqui, vamos acabar com isso. Kizami, com um sorriso feroz, disse: esse cara é um Jinchuriki, e parece que é um daqueles perfeitos, então é melhor vocês 2 tomarem cuidado. Ele alertou seus companheiros para serem cautelosos. Ao usar sua sameada, as intenções de Kizami eram claras. Ele via o Takata como um inimigo formidável. Idan sorriu maliciosamente, lambendo os lábios. Não tive a oportunidade de oferecer o sangue de um Jinchuriki a Jashin-sama. Hoje poderei oferecê-lo. Ciente das habilidades dos 3 membros da Akatsuki, o Takata suspirou interiormente, percebendo a gravidade da situação. Ele sabia que sobreviver seria uma tarefa árdua, mas não era de recuar diante de uma luta. Capítulo 895. Monte Myobuku. Jiraiya conduziu Naruto, Sasuke e Fu pela floresta sábia do Monte Myobuku. O ar ali estava repleto de energia natural.
Cada folha de grama era tão alta quanto um humano e os besouros, lagartas e outros insetos eram ainda maiores que uma pessoa. Ao contrário de Sasuke, que já havia estado no Monte Myoboku antes, era a primeira vez que Naruto e Fu vinham ao Monte Myoboku. Tudo ali era tão novo para ambos que não conseguiam parar de admirar e conversar sem parar. Não querendo se misturar com a tagarelice constante de Naruto e Fu, Sasuke se adiantou e se aproximou de Jiraiya. Jiraiya-sama. Ano, eu não perguntei isso antes. Mas por que você nos trouxe para o Monte Myoboku de repente? Eu nem contei para o Itachi sobre isso. Se eu voltar tarde para casa, a Okaya-san vai ficar preocupada. Jiraiya bagunçou o cabelo de Sasuke enquanto respondia com um sorriso. Não se preocupe. Já informei sua família sobre esta visita ao Monte Myoboku. Quanto ao motivo de trazê-lo aqui, é só um trabalho. Você já informou minha família? Perguntou Sasuke surpreso. Jiraiya assentiu, sim. Nesse caso, acho que não há problema, murmurou Sasuke com uma expressão pensativa. Ele decidiu não questionar o motivo da visita, considerando que Jiraiya havia dito que era por causa de um trabalho. Com isso, os dois voltaram ao silêncio, e o sorriso no rosto de Jiraiya também desapareceu, substituído por uma expressão desamparada e triste. Jiraiya havia tomado a decisão de aceitar Uchiha Sasuke como seu aprendiz para resolver o conflito entre a facção Hokage e o clã Uchiha. No entanto, ele nunca imaginou que a eleição da Godame Hokage pudesse piorar a relação um tanto tensa entre a vila e o clã Uchiha. O ódio acumulado por décadas entre os dois lados explodiu completamente em um instante. Suspiro. Pensando nisso, Jiraiya soltou um leve suspiro. Este suspiro não era apenas para Sasuke, mas também para si mesmo. Após acomodar as 3 crianças no Monte Myoboku, ele retornaria imediatamente à vila e participaria da batalha para acabar com a rebelião do clã Uchiha. Ele não pôde deixar de se sentir perturbado, sabendo que por mais que escondesse Sasuke como seu discípulo, acabaria descobrindo a verdade sobre a rebelião do clã Uchiha e que seu mestre fizera parte do grupo que a reprimiu. Isso lembrou de outro discípulo, Nagato, que certa vez o enfrentou em batalha, lutando pela vida e pela morte. Agora que penso nisso, minha vida foi cheia de fracassos. Sendo continuamente rejeitada por Tsunade, incapaz de proteger Minato e Kushina quando eles precisaram de mim, eu também falhei em trazer Orochimaru de volta. O outro discípulo a quem ensinei, que pretendia trazer um novo amanhecer de paz para o mundo Shinobi, tornou-se o líder da organização Akatsuki que ameaçava a paz do mundo Shinobi. Nem mesmo a família de Sasuke eu consigo salvar. Enquanto Jiraiya estava imerso em uma espiral de arrependimento, ele não percebeu a mancha branca que cresceu nas costas de Sasuke, instantaneamente crescendo e envolvendo metade do corpo de Sasuke. O quê? O que é isso? Sasuke ficou surpreso, pois a massa branca não só envolveu seu corpo, deixando-o incapaz de se mover, como também absorveu seu chakra freneticamente. Naruto também exclamou. Sasuke, o que há de errado com você? Naruto estava prestes a dar um passo à frente para ajudar Sasuke a se libertar dos grilhões daqueles esporos brancos. A mudança repentina trouxe Jiraiya de volta de sua distração. Ele parou apressadamente na frente de Naruto, gesticulando para que ele e Fu recuassem enquanto observava atentamente a massa branca no corpo de Sasuke, reconhecendo-a perfeitamente. Zetsu branco? Ele sabia que precisava agir rapidamente para evitar qualquer dano a Sasuke. Entretanto, sentindo perigo, a figura humanoide formada pela massa branca agarrou o pescoço de Sasuke com uma mão e disse em um tom estranho: Cuidado, Jiraiya-sama. O movimento errado e a vida desta criança estará perdida. Zetsu branco, disse Jiraiya com os dentes cerrados. Sem dúvida, a massa branca que envolvia o corpo de Sasuke era um dos muitos Zetsu brancos que usaram a técnica dos esporos para se fixar nele. A técnica dos esporos era um jutsu misterioso e secreto conhecido por poucos. Com essa técnica, o Zetsu branco conseguia fixar sementes de esporos em seus alvos, e essas sementes de esporos eram extremamente difíceis de detectar. Mesmo no cânone, o Zetsu branco foi capaz de esporular quase todos os guardas e os Kages durante a reunião dos Gokage. Vale a pena notar que todas as pessoas que acompanhavam o Gokage no cume eram shinobi experientes, incluindo-o com seu Byakugan, mas o Zetsu foi capaz de anexar esporos a ele sem ser detectado. Portanto, não foi nenhuma surpresa que Zetsu branco tenha conseguido anexar esporos a Sasuke sem alertá-lo ou a qualquer outra pessoa ao seu redor. Ao emergir do corpo de Sasuke, o clone de Zetsu branco olhou ao redor com uma expressão surpresa. Então este é o lendário Monte Myoboku? Jiraiya perguntou bruscamente. O que você quer fazer? Mas Zetsu branco apenas sorriu e em vez de responder a Jiraiya, olhou para as figuras de Naruto e Fu parados atrás dele e murmurou. Que sorte que 2 Jinchuriki estão juntos. A razão pela qual a técnica do esporo teve como alvo o corpo de Sasuke em vez de se fixar diretamente no corpo de Uzumaki Naruto foi que, embora a semente da arte do esporo pudesse se esconder da percepção do shinobi, ela poderia não ser capaz de se esconder da 9 caudas devido à sua capacidade de sentir intenções maliciosas. Portanto, Zetsu branco teve que se contentar com a próxima melhor opção, espalhando as sementes entre os alunos do mesmo ano que Uzumaki Naruto, na esperança de usar esses alunos para localizar a posição de Naruto e então, tirar vantagem do caos que aconteceria durante o golpe de Uchiha, que finalmente capturaria Naruto. Tendo se apegado aos alunos da Academia Ninja de Konoha, Zetsu branco descobriu que além de Uzumaki Naruto, havia outro Jinchuriki escondido em Konoha. O Jinchuriki dos 7 caudas que estava parado ao lado de Naruto. Esse cara está mesmo atrás de Naruto e Fu. Pensou Jiraiya consigo mesmo, percebendo simultaneamente que, como Akatsuki planejava sequestrar Naruto e Fu em meio ao caos, eles também deviam estar mirando outros Jinchuriki. O Jinchuriki de 8 caudas que acompanhava Raikage e o Yondaime Mizukage, que abrigava o Jinchuriki de 3 caudas, provavelmente estavam em perigo naquele momento.
Quando Jiraiya percebeu a gravidade da situação, Zetsu branco começou a fazer sinais de mão. Reagindo rapidamente, Jiraiya empregou a arte da juba do leão furioso. Em um instante, os cabelos brancos de Jiraiya se esticaram e ele avançou em direção ao clone de Zetsu branco, que ainda fazia sinais de mão. Diante do ataque de Jiraiya, o clone de Zetsu branco recuou, usando o corpo de Sasuke como escudo, fazendo com que Jiraiya hesitasse devido à sua relutância em machucar Sasuke. Aproveitando a oportunidade apresentada pela hesitação momentânea de Jiraiya, o clone de Zetsu branco completou sinais de mão e bateu no chão, jutsu de invocação. Pull. Quando a fumaça branca se dissipou, a silhueta de um homem ruivo apareceu diante de todos. Ao ver aquele cabelo ruivo icônico, Jiraiya ficou surpreso. Nagato. Ignorando a surpresa de Jiraiya, Nagato observou os arredores e murmurou em tom indiferente. Então este é o lendário Monte Myobuku. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 896. Konogakakuri, a Terra do Fogo. Sob o manto da noite, Shizui vestiu o manto negro de Amatsukami com fios de ouro, e colocou a máscara com estampa de fogo na cabeça. Saiu silenciosamente de sua casa e saltou graciosamente para cima de um poste de energia no distrito Uchiha. O vento noturno soprava, fazendo o manto de Shizui esvoaçar enquanto ele olhava para o distrito Uchiha, com uma expressão cada vez mais fria e indiferente. Naquele momento, Shizui sentiu imensa gratidão a Kuroto por ter fundado a Matsukami. O ódio não era facilmente resolvido, mas a Matsukami providenciou uma maneira de transferi-lo artificialmente. O propósito principal da criação de Amatsukami era desviar o ódio dos Uchiha, garantindo assim a unidade da vila e do clã. Naquela noite, a tarefa de Shizui era cumprir esse propósito mais uma vez. Consequentemente, ele não podia permitir que um único membro do clã saísse do distrito Uchiha naquela noite. Se ao menos uma pessoa saísse do distrito, isso significaria o início do golpe de estado. Esta noite será apenas mais uma noite comum em Konoha. Não houve golpe nem rebelião. Enquanto Shizui se decidia, um grande grupo de membros da tribo Uchiha fortemente armado surgiu na rua. Uchiha Tanaka, um jonin de elite encarregado de atacar a base da Anbu, liderava o grupo. De sua posição privilegiada no poste telegráfico, Shizui observava o grupo que se aproximava, aparentemente prestes a dar início ao golpe de estado. Uchiha Tanaka, na vanguarda do grupo, notou a figura no poste elétrico, usando máscara e capa, e exclamou surpreso: Omuzubi! Companheiros do clã, entendam sua fraqueza e guardem ressentimento por Amatsukami até o âmago, disse Shizui enquanto sua capa ondulava ao vento, com a lua fornecendo um cenário dramático. Ele ativou seu Mangekyou Sharingan e sacou uma longa espada de dentro de sua capa. Em um movimento rápido, desapareceu do poste, deixando Tanaka e seus companheiros do clã Uchiha perplexos, questionando se realmente tinham visto Omuzubi apenas um momento antes. Antes que pudessem se recuperar do choque, um som estrondoso ecoou pelo ar, e Omuzubi apareceu entre os homens do clã Uchiha. Você? Ah? O quê? O que diabos você pensa que está fazendo? Droga, pessoal, fiquem alertas. Omuzubi está aqui para nos matar. Instantaneamente, os sons de luta e gritos quebraram a atmosfera normalmente serena mantida pelo clã Uchiha. O clã Uchiha não se rebelou esta noite. Do outro lado do distrito Uchiha, Shinichi, também disfarçado de Omuzubi, sacou uma longa espada do corpo sem vida de Uchiha Naoto, fazendo com que sangue espirrasse em todas as direções. Enquanto isso, os sons distantes da luta chegavam aos seus ouvidos. Shinichi ponderou. Começou ali, Uchiha Minoru, que deveria liderar o ataque à prisão de Konoha para libertar prisioneiros e semear o caos na vila, lutava para falar enquanto agarrava a capa negra de Shinichi. Ele questionou com dificuldade. Omuzubi, você é um membro do clã Uchiha. Por que escolheria proteger a vila? Essas pessoas detestáveis, valem mais para você do que o seu próprio sangue? Antes que Shinichi pudesse responder, Uchiha Minoru deu seu último suspiro, sucumbindo aos ferimentos. Shinichi fechou gentilmente os olhos de Uchiha Minoru e disse suavemente: desde o início não havia esperança para este golpe. Se você deseja guardar ressentimento, direcione-o para Matsukami. Com essas palavras de despedida, a figura de Shinichi desapareceu. Em um bosque isolado perto da muralha externa do complexo do clã Uchiha, Uchiha Yuzuki se escondeu com 2 Uchiha Jonins. Sua missão naquela noite era liderar secretamente os caçadores de recompensas, os ninjas rebeldes e os samurais errantes contratados pelo clã Uchiha até a vila, onde se uniriam a Uchiha Tanaka para atacar a base da Anbu. Essa estratégia visava impedir o apoio dos outros anciões, dos Sanins e da mão do Okage, que enfrentavam Shizui e Shinichi sob o comando de Fugaku. A impaciência cresceu entre os Uchiha Jonin enquanto observavam o céu noturno acima deles. Um deles perguntou: quanto tempo mais teremos que esperar? Yuzuki olhou para o relógio de pulso, balançou a cabeça e respondeu: ainda não, mas não se preocupe, a hora certa chegará em breve. Nossa tarefa é liderar esses caças descartáveis para o caos e atrasar o apoio da Anbu. Ambos os Jonins concordaram com a cabeça, e o segundo expressou admiração por Shinichi, aguardando ansiosamente sua batalha. De repente, uma voz fraca falou atrás deles. Os 3 se viraram, com os olhos arregalados de choque. Omuzubi? Uchiha Yuzuki questionou. O que você quer? Shinichi permaneceu em silêncio enquanto sacava sua espada. Sentindo perigo, Yuzuki rapidamente pegou um sinalizador e o disparou para o céu noturno. Uma luz vermelha brilhante explodiu, sinalizando a chegada de reforços. Shinichi murmurou: parece que cheguei um pouco atrasado. Ele balançou a cabeça e continuou: mas não importa quando o chefe está cuidando das coisas. Ele então olhou para os 3 membros do clã Uchiha antes de erguer sua longa espada. Num movimento rápido, o confronto se intensificou. Sopro! 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 O clã Uchiha não se rebelou esta noite.
Na floresta do lado de fora das muralhas, a luz brilhante do sinalizador explosivo iluminava a mata escura. No entanto, havia poucas testemunhas para apreciar a beleza, pois a floresta havia se transformado em um cemitério de cadáveres. A batalha havia terminado rápida e silenciosamente. Entre as centenas de caçadores de recompensas, ninjas rebeldes e samurais errantes que deveriam se reunir em segredo, muitos pereceram sem sequer ver seu agressor. Em meio à luz e à sombra do clarão, apenas duas figuras permaneceram de pé na floresta. Uma delas empunhava uma espada longa em forma de agulha e usava um protetor de testa com a marca de Kirigakuri, indicando sua identidade como Momoshi Zabuza. A outra figura vestia um chamativo Okaji-auri e carregava o famoso Totsuka no Tsurugi. Ignorando o sangramento no braço direito, Zabuza recuou e comentou: "Eu não esperava que o Okaji viesse atrás de nós pessoalmente." Kuroto sorriu em resposta, e eu não esperava encontrá-lo entre o grupo de caçadores de recompensas que o clã Uchiha contratou. Então, depois do seu golpe fracassado em Kirigakuri, você planejou ajudá-los aqui, em Momoshi Zabuza? Dando mais um passo para trás, Zabuza tentou argumentar: "Okaji, vamos parar por aqui, vou recuar em paz. No entanto, se me pressionar ainda mais, até você poderá se machucar, e isso não será um bom presságio para o que está prestes a enfrentar." Esta não foi a primeira vez que Zabuza enfrentou Kuroto. Anos atrás, quando Kuroto ainda era um Chunin que acabará de despertar seu Tenseigan, eles se encontraram em uma missão que envolvia Gai. Naquela ocasião, Kuroto conseguiu derrotar Zabuza, deixando uma mancha em seu histórico como um membro recém-incorporado da força de assassinato de Kirigakuri. No entanto, agora que Kuroto havia se tornado o Hokage da Godami, essa derrota não era mais uma mancha. Em vez disso, era aceitável ter sido derrotado pelo Hokage. Além disso, Zabuza não guardava rancor pessoal contra Kuroto, então estava disposto a recuar pacificamente. Infelizmente, Kuroto balançou a cabeça e declarou firmemente: "Sua presença aqui é evidência da rebelião do clã Uchiha." Percebendo que não era páreo para Kuroto, Zabuza rapidamente se ofereceu para salvar sua própria vida. "Se o Hokage-sama precisar que eu testemunhe contra o clã Uchiha, estou disposto a ajudá-lo." Capítulo 897. Mansão do Patriarca, Distrito Uchiha. Fugaku estava sentado em silêncio no salão, preparando-se para a batalha que se aproximava enquanto aguardava o relatório do ataque inicial. Fechou os olhos e suspirou. Seria prudente não depender demais do Dojutsu. Durante a primeira fase da eleição do Godami Hokage, ele empregou extensivamente o Susanoo e o Amaterasu, resultando em um declínio significativo em sua destreza visual. Essa percepção o obrigou a usar as habilidades de seu Mangekyou Sharingan com moderação, e ele entendeu a importância de concluir a batalha daquela noite da forma mais eficiente possível. Naturalmente, essas eram apenas suas reflexões, pois Fugaku tinha plena consciência de que as batalhas que se aproximavam não seriam fáceis e exigiriam tempo e esforço consideráveis. Havia até a possibilidade de ele perder completamente sua proeza visual, o que era altamente frustrante. Contemplando isso, Fugaku não pôde deixar de se perguntar como Shizui, Shinichi e os dois Omuzubi de Amatsukami conseguiram empunhar seu Mangekyou Sharingan com tanta maestria. Esses indivíduos não perdem a proeza visual? Talvez eu devesse perguntar a Shizui, pensou, decidindo pedir conselhos a Shizui sobre como lidar com a potencial perda da proeza visual após a batalha daquela noite. Assim que Fugaku tomou sua decisão, o som de luta chegou aos seus ouvidos. Isso o fez franzir a testa e sentir uma sensação sinistra no coração. Ainda não era a hora da batalha final, e seus fiéis membros do clã não se envolveriam em conflitos tão barulhentos sem motivo. Por que havia aquele som de luta? Quando estava prestes a se levantar para investigar a situação, uma figura entrou na mansão. Fugaku ficou surpreso ao reconhecer a pessoa. Itachi. Tou-san, assentiu Itachi, confirmando sua identidade. Ao ver que era de fato Itachi, Fugaku relaxou um pouco, mas questionou com uma carranca: "Por que você ainda não partiu?" De acordo com o plano original, Itachi deveria ter liderado uma pequena equipe para prosseguir furtivamente com o assassinato do Godami Hokage. No entanto, em vez de embarcar na missão, Itachi estava diante dele. Sob o luar frio, Itachi ficou na entrada do salão e calmamente afirmou: "Tou-san, é hora de acabar com isso." Fugaku franziu as sobrancelhas e olhou para além de Itachi. Lá fora, a comoção havia se transformado em gritos angustiados e furiosos. Era evidente que o que irrompeu no distrito Uchiha não era uma mera revolta, mas uma batalha feroz entre shinobi. Observando a situação lá fora e relembrando as palavras anteriores de Itachi, Fugaku chegou a uma conclusão, e seus olhos se aguçaram enquanto olhava para seu filho. "Itachi, você traiu o clã e se aliou ao inimigo?" Diante do olhar inquisitivo do pai, Itachi baixou os olhos. "Tou-san, este golpe que você planejou não passa de uma empreitada trágica destinada ao fracasso. Pelo bem do clã e da vila, não me resta outra alternativa a não ser intervir e pôr um fim a isso eu mesmo." Criança tola, zombou Fugaku com um bufo frio. Ele continuou em tom sombrio: "Você realmente acredita que este golpe é apenas minha ambição? É a voz unânime de todo o clã. Esses indivíduos corruptos não suportam a nossa existência. Eles esperam que os sirvamos, mas nos negam a chance de ascender. Eles continuarão a nos ultrapassar e nos levar à beira da extinção até que estejam satisfeitos. Não temos escolha a não ser revidar." Da perspectiva de Fugaku, o clã Uchiha possuía a força necessária para desafiar a autoridade da facção Hokage, mas estava impedido de alcançar a posição de Hokage ou interferir na política da vila. Como resultado, seriam inevitavelmente vistos como uma ameaça à vila e seriam aniquilados. Para evitar esse destino sombrio, tiveram que atacar proativamente. Itachi balançou a cabeça, falando resolutamente: "Godami Hokage é diferente deles. Ele não será injusto com os Uchiha. Sob seu governo, podemos recuperar o que nos pertence por direito." "Tolice", retrucou Fugaku furioso. "Godami? Ele não passa de um fantoche impotente. Que autoridade ele tem para fazer justiça aos Uchiha?"
Itachi ergueu a cabeça, encontrando o olhar do pai. Não posso prever o futuro, mas suas ações esta noite não deixam esperança para os Uchiha. Portanto, por favor, parem com isso. Olhando para Itachi com decepção nos olhos, Fugaku ouviu atentamente a comoção além dos muros da mansão. Percebeu que os lamentos lá fora vinham exclusivamente dos membros de seus clãs, e as batalhas ninjas não pareciam muito intensas. Muitos conflitos terminavam rapidamente, quase como se os membros do clã Uchiha do seu lado fossem facilmente subjugados pelos adversários. Sendo um indivíduo formidável acima do nível de Kage, Fugaku deduziu que os atacantes não eram numerosos, mas certamente possuíam uma força extraordinária. Para derrotar os Uchiha bem preparados e motivados com tanta facilidade, eles deviam possuir, no mínimo, um poder de nível Kage. Intrigado com suas identidades, Fugaku se perguntou, será que são Jiraiya e Tsunade? Observando a expressão confusa de seu pai, Itachi esclareceu, o Kage-sama chegou a um acordo com a Matsukami, e os Yondai Kages também estão do lado da vila. Fugaku olhou feio para Itachi, então você revelou todas as informações para a vila, hein? Itachi suspirou, o golpe estava destinado ao fracasso, e os anciões previram isso. Até mesmo a partida de Yondai Kage foi apenas uma farsa para enganar você. Isso é impossível. Fugaku exclamou incrédulo. É porque você foi manipulado por eles, respondeu Itachi balançando a cabeça. Sua visão é limitada e você não consegue enxergar o verdadeiro caminho a seguir. O futuro que meu Mangekyou Sharingan prevê é o caminho a seguir, retrucou Fugaku com determinação. Após uma breve pausa, ele gritou. Há 3 indivíduos no clã que despertaram o Mangekyou Sharingan. Não temos nada a temer. E daí se os Yondai Kage escolheram apoiá-los? Ainda podemos derrotá-los. Itachi respondeu amargamente, se isso fosse possível. Ele continuou. Diante do poder que o Okage-sama possui, o Mangekyou Sharingan é apenas uma trivialidade. Não acredito que você se tornou tão covarde, Itachi, disse Fugaku com os dentes cerrados, tentando controlar a raiva. Ele perguntou, onde estão Shizui e Shinichi? Itachi respondeu casualmente, eles podem estar envolvidos em batalhas com membros da Matsukami. É mesmo, murmurou Fugaku pensativo. Então sua expressão se tornou resoluta e ele declarou friamente, se o fracasso for inevitável e nosso destino estiver selado, lutaremos até o amargo fim. O clã Uchiha deixará cicatrizes indeléveis nos corações da vila, garantindo que eles nunca esqueçam a ira dos Uchiha. Com essas palavras, Fugaku parou de tentar dissuadir Itachi e agarrou sua espada, pronto para se juntar à batalha. No entanto, Itachi se colocou à sua frente, encarando-o com um olhar determinado. Fugaku suspirou, Itachi, você é meu filho. Discutiremos as consequências de suas ações mais tarde. Mas por enquanto, afaste-se. Não desejo lutar contra meu próprio filho, e seu Sharingan não é suficiente para me impedir. Antes que Fugaku pudesse terminar a frase, uma mudança repentina brilhou nos olhos de Itachi, assustando-o. Mangekyou? Itachi, você, exclamou. Ele sempre soube que seu filho era um gênio comparável a Shizui, e acreditava que Itachi eventualmente despertaria o Mangekyou Sharingan. No entanto, nunca imaginou que Itachi já o possuísse. Olhando fixamente para aqueles olhos, Fugaku perguntou, desde quando? Alguns anos atrás, respondeu Itachi, sacudindo Fugaku ainda mais. Há alguns anos, murmurou Fugaku recuperando-se do choque. A raiva agora o invadia enquanto ele questionava. Por que você escondeu isso de mim? Já era caótico com apenas 3 indivíduos possuindo o Mangekyou Sharingan. Se descobrissem sobre outro, isso aceleraria nossa queda, explicou Itachi. Ele acrescentou. Para proteger o clã, escolhi manter esses olhos ocultos. Embora Godami-sama saiba disso. Fugaku riu incrédulo. Você parece decidido. Itachi assentiu. Sim. Após um momento de silêncio, Fugaku sorriu. Muito bem então, vamos determinar o destino do clã Uchiha. Ele ativou seu Mangekyou Sharingan e lançou seu Genjutsu em Itachi. Ao mesmo tempo, uma das portas que davam para o salão se abriu com um rangido, revelando a figura graciosa de Uchiha Mikoto. Ao observar o marido e o filho em um tenso impasse, ela optou por não intervir e sentou-se ao lado, aguardando pacientemente o resultado. Tendo ouvido toda a conversa, viu-se dividida entre 2 pessoas profundamente queridas, o marido de um lado e o filho mais velho do outro. Qualquer que fosse a decisão tomada, ela decidiu acatar o resultado, oferecendo seu apoio inabalável. Capítulo 898. Em uma das ruas estreitas do distrito Uchiha, Shizui estava ameaçadoramente parado, sua longa espada brilhando com sangue fresco. Envolto em uma capa preta de Amatsukami com fios de ouro e usando uma máscara adornada com padrões flamejantes, ele parecia menos divino e mais malévolo, emanando uma aura de gelar os ossos que dissuadia qualquer um de se aproximar. Os membros do clã Uchiha jaziam esparramados na rua, com o sangue respingado nas paredes e calçadas, enchendo o ar com um cheiro pungente de ferro. Apesar dos ferimentos, eles se agarravam à vida, com seus gritos de dor e maldições direcionados ao homem à sua frente, seu salvador agora transformado em agressor. Maldito seja Omuzubi! Minha perna está ficando dormente. Shizui-sama e Shinichi-sama nunca vão te perdoar. Embora enfraquecidos, os gritos e xingamentos persistiam, revelando que Shinichi e Shizui haviam infligido ferimentos, mas se abstiveram de desferir golpes fatais. A noite teve relativamente poucas baixas, conforme as ordens de Kuroto. O plano era atiçar o ódio do clã Uchiha por Amatsukami poupando vidas, mas deixando para trás o medo e um lembrete de sua vulnerabilidade. Movendo-se pelos becos escuros, Shizui continuou sua marcha inquietante, semeando terror entre os Uchiha feridos e indefesos. A cada rua que atravessava via as maldições enfraquecerem e os olhares temerosos se arregalarem em sua direção.
Bum! A explosão repentina de um sinalizador iluminou o céu noturno, disparado pelo esquadrão de Uchiha Yuzuki. Isso sinalizou o chamado para que shinobi rebeldes, caçadores de recompensas e samurais errantes espalhassem o caos na vila. Mesmo em meio ao caos, Shizui permaneceu imperturbável, confiando na habilidade de Kuroto para lidar com a situação com delicadeza. Ele estava confiante de que nenhuma evidência da suposta rebelião do clã Uchiha seria deixada para trás, já que o próprio Kuroto havia lidado com as forças que se aproximavam discretamente. Fora do distrito Uchiha, Kakashi observava a entrada com uma expressão grave, escondido entre os galhos de uma árvore. Dezenas de esquadrões da Anbu estavam discretamente posicionados ao seu redor, com a missão de reprimir rapidamente qualquer sinal de rebelião do clã Uchiha assim que seus membros ultrapassassem os limites do distrito. Eles haviam recebido instruções estritas para permanecerem de prontidão até que tal evento ocorresse. Ao lado de Kakashi, Azuma se levantou, não fazendo parte da Anbu, mas participando ativamente desta tarefa crucial devido à sua importância. Ele ouviu um leve som de comoção emanando do distrito Uchiha e sussurrou para Kakashi. A Amatsukami já iniciou o plano? O que fazemos, Kakashi? Devemos agir também? Kakashi balançou a cabeça e respondeu com um tom solene. Não, Kuroto deixou claro que a menos que algum Uchiha deixe o distrito, não devemos agir e ficar em espera. Ele estava falando muito sério sobre isso e até mesmo alertou que qualquer um que fizesse algo prematuramente seria rotulado de traidor. Azuma suspirou e comentou. Ele parece realmente se importar com o clã Uchiha, não é? Kakashi assentiu, concordando. De fato. Então devemos evitar agir precipitadamente. Azuma concordou. Espero sinceramente que esta noite prossiga conforme o plano dele, e que nenhum Uchiha apareça. Caso contrário, as coisas vão ficar incrivelmente problemáticas. De repente, uma explosão no céu noturno chamou a atenção deles. Azuma exclamou surpreso. Ops, é o sinalizador. A rebelião começou oficialmente. Kakashi voltou a olhar para a fonte do sinal luminoso e deduziu. Ele se originou na muralha externa. É provavelmente o sinal que eles usam para indicar a chegada de shinobi desonestos, caçadores de recompensas e samurais errantes. Azuma decidiu. Se permitirem que esses indivíduos entrem na vila, será um desastre. Eu cuidarei deles. Após um momento de contemplação, Kakashi assentiu. Embora Kuroto tenha mencionado lidar com eles pessoalmente, apoio adicional não fará mal certo. Levem 5 esquadrões com vocês e forneçam o apoio necessário a Kuroto. Lembrem-se, em hipótese alguma, esses forasteiros devem ser autorizados a entrar na vila. Consegui! Azuma afirmou, e então desapareceu na noite acompanhado por 5 esquadrões Anbu. No topo do prédio do Hokage, o ancião Hiruzen franziu a testa ao observar o impressionante sinalizador iluminando o distante céu noturno. Este sinalizador, refletiu. Ao lado dele, o ancião Koharu perguntou. Isso significa que a rebelião Uchiha começou oficialmente? Tsunade respondeu. De acordo com o relato de Kakashi, isso significa a chegada de shinobi rebeldes, caçadores de recompensas e samurais errantes. Azuma foi enviado com 5 esquadrões da Anbu para ajudar Kuroto a combater essa ameaça. O ancião Hiruzen assentiu, entendo. E então voltou sua atenção para outro assunto urgente. Alguma atualização sobre o paradeiro do Mizukage e do Raikage? A expressão de Tsunade tornou-se impotente. Nossas equipes ainda estão procurando, mas ainda não recebemos nenhuma atualização. O semblante do ancião Hiruzen tornou-se mais solene enquanto ele contemplava a situação. É quase meia-noite e não houve resposta do Mizukage ou da comitiva do Raikage. Só pode significar uma coisa. O ancião Koharu expressou a possibilidade inquietante. Akatsuki. A busca da organização Akatsuki por bestas com cauda não era segredo, e tanto a comitiva do Raikage quanto a do Mizukage eram compostas por Jinchuriki. Naquele momento, os pensamentos do ancião Hiruzen se voltaram para outra preocupação. Nem Jiraiya voltou ainda. A expressão de Tsunade refletia sua preocupação. Ele deveria deixar Naruto e Fu no Monte Myoboku e retornar rapidamente. Não sei o que está atrasando ele. O ancião Hiruzen soltou um suspiro. Embora a rebelião esteja sendo tratada adequadamente, perder o contato com os Jinchuriki é certamente preocupante. Em outra parte de Konogakakure, uma figura misteriosa escondida em uma capa observava o distante sinalizador luminoso com um sorriso malévolo. A rebelião dos Uchiha parece estar em andamento, mas esta comoção é insuficiente. Vamos intensificar o caos e pressionar ainda mais a alta administração de Konoha. Com essa intenção sinistra, a figura desapareceu, reaparecendo pouco tempo depois em frente a uma casa comum em uma área residencial de Konoha. Sem o conhecimento da maioria, essa casa aparentemente comum servia como uma das bases Anbu mais críticas, abrigando uma complexa rede de passagens subterrâneas. Ao entrar na casa, o vigilante Anbu ali posicionado lançou um ataque instantaneamente. No entanto, a figura apenas riu enquanto imobilizava sem esforço os 4 Anbu, lançando-os contra paredes e árvores distantes. Tendo neutralizado a resistência inicial, a figura avançou para as profundezas da casa. Encontrando mais resistência nas passagens subterrâneas, ele rapidamente despachou cada um deles, deixando-os sem vida ou inconscientes antes que pudessem dar o alarme. Finalmente, ele chegou à câmara mais profunda da instalação subterrânea e avistou uma enorme caixa cúbica preta com um sorriso sinistro no rosto. Minha intuição estava correta. Eles a esconderam aqui, a Caixa da Felicidade Suprema. Capítulo 899. Svi. Quando a figura encapuzada estendeu a mão para a Caixa da Felicidade, uma explosão repentina de fogo roxo incendiou sua mão. Imperturbável, ele riu da tentativa inútil de detê-lo. Hahaha. Eles acham que isso é o suficiente para me atrapalhar? Zombou, observando as chamas roxas consumindo sua mão.
Vá embora. Ele ordenou com uma voz fria e autoritária, e as chamas que ameaçavam engoli-lo foram instantaneamente extintas. Com o perigo imediato neutralizado, o sorriso da figura se alargou e ele se aproximou da caixa da felicidade. Ele habilmente corrompeu o Fuinjutsu que protegia a caixa misteriosa, fazendo com que as correntes de proteção se quebrassem, liberando uma malevolência incontrolável que permeou os arredores. Sim, sim, exatamente como eu desejo, exclamou ele em êxtase tocando a superfície da caixa da felicidade. Aqueles da Akatsuki estavam certos. Essa coisa tem sede de caos. Muito bem então. Eu, Yuga Oki, lhe concederei a oportunidade de realizar o que você não conseguiu antes, espalhar tanto caos em Konoha quanto desejar. A figura encapuzada que havia se infiltrado na base subterrânea da Anbu era ninguém menos que o próprio Yuga Oki, mais precisamente, controlando um corpo de marionete à distância. Por enquanto, ele havia formado uma aliança temporária com a organização Akatsuki, já que seus objetivos se alinhavam à busca pela destruição de Amatsukami. Durante o plano do colapso de Konoha, enquanto Aoki estava incapacitado, ele buscou refúgio com idosos, mulheres e crianças que se escondiam entre os refugiados. Utilizando o jutsu da transformação espiritual, ele separou sua alma de seu corpo físico, permitindo-lhe explorar o caos que se seguiu. Aproveitando a oportunidade, ele não apenas furtou livros e pergaminhos confidenciais da seção proibida do clã Yuga, como também descobriu o local onde a Anbu havia escondido a caixa da felicidade. Cooperando com Akatsuki, ele obteve o corpo de marionete ideal que desejava e aprendeu a abrir a caixa da felicidade. Surpreendentemente, o método era mais simples do que ele esperava. Tudo o que precisava fazer era fornecer uma quantidade generosa de chakra à caixa e Satori. A entidade monstruosa selada ali seria libertada. Enquanto para a maioria, fornecer um volume tão grande de chakra para a caixa da felicidade seria uma tarefa árdua. Aoki tinha a vantagem de possuir o Tenseigan do clã Yuga, tornando a abundância de chakra um obstáculo insignificante. Com um brilho de conhecimento nos olhos, Aoki acariciou gentilmente a superfície da caixa da felicidade e perguntou: "Você deseja chakra, não é?" Beadum beadum. O lugar subterrâneo reverberava com um som semelhante ao de uma batida de coração, significando uma conexão misteriosa entre Aoki e a caixa da felicidade. Entendo. Eu lhe darei todo o chakra que você deseja. Em troca, libere o caos absoluto em Konoha, declarou Aoki. A ressonância semelhante a uma batida parecia indicar que um acordo havia sido alcançado mais uma vez. Que droga! Um sorriso malicioso se abriu no rosto de Aoki enquanto ele pressionava firmemente as duas mãos sobre a superfície da caixa da felicidade, infundindo-a com o potente chakra Tenseigan. Embora o Tenseigan do clã Yuga fosse menor que o Tenseigan gigante do clã Otsutsuki, ele continha várias vezes mais chakra do que o das duas caudas. Além disso, sua qualidade e densidade eram comparáveis às do chakra de uma besta com cauda, poupando Aoki da sensação de esgotamento. Os requisitos da caixa foram prontamente atendidos. De repente, uma explosão ensurdecedora abalou a câmara subterrânea, e o impacto ecoou por toda a superfície. Um rugido de gelar os ossos ressoou por Konoha. Rugido. Emergindo das profundezas, um monstro grotesco e sem cabeça, com penas negras ameaçadoras e ossos expostos em sua boca escancarada, libertou-se. Ao alcançar a vila, abriu as asas e soltou outro rugido retumbante. Rugido. Os cidadãos de Konoha ficaram aterrorizados ao contemplarem aquela visão de pesadelo. Okaazan, o que é isso? Estou com medo. Não é o Satori? Como ele pôde aparecer numa hora dessas? Droga, aquela criatura não estava selada? Como ela reapareceu? Alguém deve ter aberto a caixa da felicidade suprema. Precisamos nos apressar e informar Godami Okage-sama e Sandami Okage-sama. A vila está sob ataque. Em meio ao caos, o pânico se espalhou como fogo em pólvora enquanto os cidadãos corriam para alertar o Okage e pedir ajuda. O ar estava carregado de medo e incerteza, e a ameaça iminente de Satori lançava uma sombra sombria sobre Konoha. Quando Satori emergiu, o caos se instalou em Konoha, e o som estridente de uma sirene de emergência reverberou por toda a vila, alertando os moradores sobre um ataque inimigo iminente. O motivo da submissão de Satori tornou-se evidente. O chakra Tenseigan possuía a capacidade única de controlar e manipular marionetes. Ao contrário da tentativa anterior de abrir a caixa da felicidade, Satori permaneceu sob o comando de Aoki, seguindo obedientemente suas vagas diretrizes. No entanto, refletindo, o sucesso desse controle não foi totalmente surpreendente. Afinal, a caixa da felicidade era, em sua essência, uma arma de imenso poder. Séculos atrás, Kusagakure utilizou seu poder para exercer domínio sobre o mundo shinobi, demonstrando que Satori poderia de fato ser controlado. Ao contrário dos esforços anteriores de Kusagakure, Aoki conseguiu exercer algum grau de controle sobre Satori, uma conquista notável e inesperada. Esse sucesso serviu para fortalecer seu ego enquanto ele se movia pela vila com um sorriso desconcertantemente calmo, um forte contraste com os aldeões em pânico ao seu redor. A compostura de Aoki não passou despercebida por muitos shinobi de Konoha que se aproximaram para perguntar sobre a situação peculiar. No entanto, antes que uma única palavra pudesse ser proferida, Aoki rapidamente os neutralizou, saboreando a sensação de controle que tinha sobre toda a situação. "Ah, é realmente cativante ter tudo sob meu comando", murmurou ele com um sorriso sinistro, cerrando os punhos. O gosto do poder era inebriante para ele, alimentando seu ego. Em sua arrogância, Aoki acreditava firmemente que, com exceção dos membros do clã Otsutsuki na Lua, ele era inigualável em força. Considerava-se invencível, convencido de que nem mesmo Nagato representava ameaça a ele. Enquanto vagava pelas ruas caóticas, a atenção de Aoki foi capturada por um velho conhecido. "Ei, Isashi!" gritou ele. Isashi se virou ao ouvir seu nome e ao reconhecer o rosto familiar, seus olhos se arregalaram em choque. Ele não pôde deixar de questionar. "Você não é Aoki?"
Você ainda está vivo? O senso comum ditava que Aoki deveria ter perecido há muito tempo após desertar de Konogakakure, graças à ativação do selo amaldiçoado do pássaro engaiolado, pelos anciãos da família principal Hyuga. Ha. Aoki riu, sem se abalar com a descrença. Eu não sou morto tão facilmente, declarou transbordando confiança. Isashi franziu a testa e ativou seu Byakugan, examinando o corpo de Aoki atentamente. O selo amaldiçoado na sua testa, não, isso é peculiar. Você não é um humano? Um fantoche? Aoki ficou surpreso com a rápida dedução de Isashi e riu, concordando com a cabeça. Como podem ver, adquiri um novo boneco. Fiz questão de que ele se parecesse perfeitamente comigo. Isashi assentiu em compreensão, embora permanecesse perplexo sobre como Aoki escapou da morte e adquiriu tal marionete, e como ele conseguiu controlá-la. A curiosidade levou Isashi a perguntar mais, então, por que você voltou para Konoha? É por vingança? A resposta de Aoki foi indiferente, não deixando espaço para enganos. Claro, admitiu abertamente, sem demonstrar intenção de esconder seus motivos. Seu plano elaborado, incitar o clã Uchiha e libertar Satori para semear o caos na vila, era parte de um grande esquema para desviar a atenção enquanto ele realizava sua vingança contra a família principal do clã Hyuga. Isashi tentou argumentar com Aoki, tentando dissuadi-lo de seu caminho de derramamento de sangue. Aoki, matá-los não trará nenhuma mudança significativa. Não faz sentido. A situação do clã Hyuga melhorou, especialmente com Kuroto-kun como Hokage da Godaime. Temos um futuro promissor. A simples menção do nome de Kuroto, Aoki explodiu de raiva. Não pronuncie o nome daquele bastardo ingrato na minha presença. Ele não passa de um fantoche de Sarutobi Hiruzen. Eu, por outro lado, sou o verdadeiro salvador do clã Hyuga. Eu quebrei as correntes do destino. É meu destino liderar os Hyuga, não ele. Em sua fúria, Aoki lançou a Banshouten contra Isashi. Assustado com a explosão repentina de Aoki, Isashi se viu irremediavelmente atraído por Aoki pela técnica misteriosa que ele empregava. Para sua surpresa, era uma técnica que ele já havia encontrado antes. Até mesmo Otsutsuki Toneria a usará contra ele. Isashi não conseguia entender como Aoki havia adquirido um poder tão potente, mas não teve tempo para contemplação, pois rapidamente ativou as 8 trigramas palmas giratórias do céu em uma tentativa desesperada de se libertar. Com o corpo envolto em um vórtice de chakra, Isashi tentou conter a forte atração de Aoki. Mas Aoki zombou dele, recusando-se a deixar Isashi escapar tão facilmente. Com uma rápida mudança de estratégia, ele transformou a força de sucção em uma força repulsiva, lançando Isashi pelo ar e colidindo com uma casa próxima com grande impacto. Antes que Isashi pudesse se recompor, Aoki apareceu diante dele mais uma vez e o golpeou rapidamente, deixando-o inconsciente. Oprimido e derrotado, Isashi não teve chance de retaliar. Com uma atitude fria e implacável, Aoki declarou: é isso que acontece quando você ousa desafiar um deus. Ele então enfiou a mão no peito de Isashi, extraindo uma bola de luz radiante. Empregando uma técnica Tenseigan, Aoki mergulhou nas memórias de Isashi, obtendo rapidamente a informação que procurava. A localização dos indivíduos que ele estava procurando. Capítulo 900. Depois de navegar pela esfera de memória de Isashi, Aoki sorriu enquanto ignorava Isashi e olhava para o distrito Hyuga. Ele não se preocupou em eliminar Isashi, a razão é que não nutre ódio por ele. Afinal, o homem o defendeu e cuidou dele em algumas ocasiões. Em vez de odiá-lo, Aoki sente pena dele. Da perspectiva de Aoki, a vida de Isashi não passou de uma tragédia. Simplesmente por ter nascido alguns minutos atrasado. Ele perdeu o direito de se tornar o patriarca do clã Hyuga e até foi marcado com o selo amaldiçoado do pássaro engaiolado. Embora Iashi e Isashi pareçam irmãos na superfície, na realidade, Isashi é o servo e Iashi é o mestre. E Aoki não se preocupa com a vida de um servo. Claro, isso não significa que ele não goste de todos na família Hyuga. Ele nutre animosidade por uma pessoa em particular, Hyuga Kuroto, que rejeitou sua gentileza e o humilhou. Aoki despreza Kuroto e ainda se recusa a aceitar o fato de que o homem que desprezou sua gentileza se tornou, de alguma forma, o Godaime Hokage de Konoha. Para ele, isso não faz sentido, e ele acredita que Kuroto não passa de um fantoche do Hokage. Na verdade, Aoki não tem certeza se nutre mais ódio ou ciúmes de Kuroto. É uma emoção complexa que nem ele consegue decifrar. Com um sorriso sinistro, Aoki refletiu: se o destino me levar a lutar com ele, farei com que ele se arrependa de ter rejeitado minha gentileza. Ele estava convencido de que mesmo em Konoha, não haveria ninguém formidável o suficiente para desafiá-lo. Agora de posse do lendário Tenseigan, Aoki não tinha medo de confrontar ninguém, nem Uchiha Shizui, nem Ataki Kakashi, nem mesmo o renomado Sannin, muito menos Sarutobi Hiruzen. Ele se iludiu pensando que mesmo cercado por eles, poderia derrotá-lo sozinho sem esforço. Ele acreditava firmemente na invencibilidade do Tenseigan, considerando que apenas o Otsutsuki na lua, que presumivelmente possuía um Tenseigan mais potente, poderia representar alguma ameaça. Ao sair da casa destruída em direção ao distrito Hyuga, Aoki refletiu: se aqueles habitantes da lua aparecessem, tudo o que eu precisaria seria cooperar com Uzumaki Nagato. Balançando a cabeça em sinal de desdém, ele desapareceu na distância. Mansão do ancião Hyuga Aoyama. Estrondo. Em meio aos choques e estrondos persistentes, o ancião Aoyama emergiu de sua residência adormecida, com o semblante revelando evidente irritação. Ele dirigiu sua pergunta a um membro da filial Hyuga encarregado de seus serviços. Qual é a situação lá fora? O distrito Hyuga está seguro? Em resposta aos rugidos incessantes vindos de fora, o ancião do clã saiu do quarto, visivelmente irritado, e se dirigiu ao membro da família secundária responsável por seus cuidados. O que está acontecendo aí fora?
Está tudo calmo nas proximidades do clã? O servo, claramente perturbado, respondeu apressadamente. Aoyama-sama, dentro do distrito Hyuga, tudo parece estar normal, mas quanto à situação lá fora, Observando a resposta hesitante do servo, ficou claro que ele não tinha nenhuma informação valiosa. Alimentado pela raiva, o ancião Aoyama o repreendeu. Patético. Todos vocês. Por favor, me perdoe. O servo prontamente se curvou, temeroso, antecipando a ativação do pássaro engaiolado como punição. O ancião Aoyama soltou um suspiro, esqueça. E então fez outra pergunta. Houve alguma notícia de Kuroto? O servo balançou a cabeça, desamparado. Perdoe-me, Aoyama-sama, mas até agora, o paradeiro de Okage-sama permanece incerto. Então o que você ainda está fazendo aqui? Vá procurá-lo. Rosnou o ancião Aoyama, acenando com a mão em frustração. Ele continuou. Localizem esse indivíduo e o instrua a relatar a situação exata esta noite. Por que a vila está tão caótica esta noite? A simples menção de Hyuga Kuroto piorou o humor do ancião Aoyama. Ele nutria uma animosidade intensa e profunda por Kuroto por vários motivos. A humilhação sofrida durante a reunião do clã Hyuga, o constrangimento na reunião do Conselho de Konoha e a atitude predominante em relação a Kuroto alimentaram o crescente ressentimento do ancião Aoyama. Consequentemente, mesmo após Kuroto assumir o cargo de Hokage, o ancião Aoyama recusou-se a reconhecê-lo como tal, continuando a tratá-lo como Kuroto, como qualquer outro membro da família secundária. Para ele, os membros da família secundária existiam apenas para servir a família principal, e Kuroto não era exceção. Apesar de seu status de Hokage, ele ainda era visto como um servo da família principal. Sim, eu entendo, assentiu o servo Hyuga, saindo prontamente da mansão em busca de Kuroto. Após a partida do servo, o ancião Aoyama se virou e foi para seu quarto, sentando-se no futon com uma expressão nublada pela raiva. A turbulência lá fora, acompanhada de explosões intermitentes, tornou difícil para ele encontrar descanso, mas ele não nutria nenhuma inclinação para se aventurar e ajudar a vila na batalha contra os adversários. Em sua opinião, como um ancião do proeminente clã Hyuga, sua vida tinha mais valor do que a de qualquer outra pessoa na vila, e não havia necessidade de participar de um combate tão perigoso. Mesmo que a vila buscasse apoio do clã Hyuga, isso envolveria o envio de mais membros da família secundária. Kuroto está se tornando cada vez mais audacioso. Mesmo como Hokage, ele não deve esquecer seu dever como membro da família secundária. Proteger a família principal é o propósito de sua existência, e ele deveria se sentir honrado. Todos os membros da família secundária deveriam se sentir honrados em se sacrificar pela família principal, murmurou o ancião Aoyama como se fosse algo natural. Você realmente acredita nisso, não é? De repente, uma voz sarcástica emanou da porta. O ancião Aoyama ficou surpreso quando levantou a cabeça e perguntou: quem está aí? Em resposta à pergunta do ancião Aoyama, uma figura encapuzada entrou na sala, olhando para ele com um sorriso cruel. Ao reconhecer o rosto, o ancião Aoyama ficou surpreso e exclamou: Você? Como você ainda está vivo? Isso é impossível. Absolutamente impossível. Após a deserção de Aoki, o selo amaldiçoado que adornava sua testa foi acionado, levando a sua execução pelas mãos do ancião Aoyama. Assim, quando Aoki se materializou diante dele, vivo e bem, o semblante do ancião Aoyama se contorceu de puro horror. Aoki riu baixinho, sua voz carregada de diversão. Como pude morrer tão facilmente? Atordoado, o ancião Aoyama rapidamente levantou as mãos, fazendo sinais de mão para ativar a maldição do pássaro engaiolado na testa de Aoki. Morrer. No entanto, não importa quantas vezes ele tentou, a ativação da maldição do pássaro engaiolado não teve efeito em Aoki. Com um ar de escárnio, Aoki fixou seu olhar no ancião Aoyama e avançou firmemente em sua direção. A cada passo, o desespero gravado no rosto do ancião Aoyama se intensificava. À medida que Aoki se aproximava, a expressão no rosto do ancião Aoyama ficava cada vez mais desesperada. Observando as tentativas inúteis do ancião Aoyama de recuar, o sorriso de Aoki se alargou, saboreando a sensação de brincar com sua presa. Finalmente encurralado, o ancião Aoyama se viu pressionado contra a parede, seu desespero transformado em medo. Seu olhar tremia enquanto ele questionava: por que isso está acontecendo? É impossível. Você deveria estar morto. Como um aleijado, como você pode se libertar dos grilhões da maldição do pássaro engaiolado? A risada ameaçadora de Aoki reverberou pela sala enquanto ele apertava o pescoço do ancião Aoyama com mais força, erguendo-o no ar. Embora tenha sido aquele velho quem executou meu irmão, foi você quem propôs a execução de Aoba, não é mesmo? Zombou ele. O ancião Aoyama, diante do sorriso cruel de Aoki, empalideceu visivelmente e em sua luta para respirar, falou com um tom assustado. Não, você está enganado. A execução de Aoba não teve nada a ver comigo, foi uma decisão do patriarca. Sim, tudo foi decidido pelo patriarca. Inflexível, Aoki intensificou a pressão em seu aperto, suas palavras cortantes. Isso significa que minha memória é falha? Enquanto a falta de oxigênio deixava o rosto do ancião Aoyama vermelho, ele agitava os braços e as pernas desesperadamente, implorando por misericórdia. Por favor, me deixe ir. Eu estava errado, por favor, me perdoe. E como posso te soltar tão facilmente? Aoki retrucou com um sorriso torto. A onda estimulante de poder e controle absoluto sobre a vida de outra pessoa embriagou Aoki. Não muito tempo atrás, ele próprio estivera à mercê do ancião Aoyama, mas agora, a situação havia se invertido. O outrora majestoso ancião Aoyama do clã Hyuga agora parecia um coelho assustado, completamente sob o domínio de Aoki. Saboreando a recém-adquirida autoridade, Aoki se deleitou com a ideia de torturar o ancião.
Torturar o ancião Aoyama havia se tornado um item essencial na lista de desejos de Aoki. Não havia como ele poupar o velho tão facilmente. Enquanto Aoki saboreava a sensação inebriante, deleitou-se ao testemunhar o desespero estampado no rosto do ancião Aoyama. No entanto, em meio a esse prazer malévolo, uma mudança repentina ocorreu no olho esquerdo do ancião Aoyama. O olho, que havia sido de um branco imaculado momentos antes, transformou-se em um tom escarlate, e dentro dele, 3 tomoe negros giravam, apenas para se fundirem e se remodelarem em uma shuriken de 3 gumes. Mangekyou Sharingan? Aoki gaguejou em descrença, sua expressão atordoada enquanto se via mergulhado em um mundo vermelho escuro. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.